Professor, boa tarde a todos. Bom, Paulo, foram quase 40 dias, né? Mais de 40 dias de pré-temporada. Qual é a avaliação que tu faz? Conseguiu colocar aquilo, né, que tu tinha em mente em jogo? O Pelotas chega pronto para a estreia no próximo domingo? Boa tarde a todos. Na verdade, o trabalho esse ano foi um pouquinho diferente, né? Mas nós sabemos que não foi só o Pelotas, né, que teve essa dificuldade de ir agregando jogadores no decorrer da pré-temporada. Mas nós estamos contentes com aquilo que aconteceu, né? Com o trabalho que todos fizeram desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, todo mundo procurando se dedicar ao máximo, né? E cada jogador que a gente ia incorporando ao grupo também compravam a ideia, né? Eram bem recebidos e compravam a ideia e também mantinham aquele nível de concentração e de determinação em fazer um grande trabalho aqui. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? A gente viu que nos dois jogos de treino que foram abertos aqui, né, para o público, tu escalou uma equipe muito parecida de um jogo para o outro. É a tua ideia? Tu já escalou esses 11 nos dois jogos, já pensando na estreia, ou tu imagina que essa semana de treinos que passou desde o teste contra o sindicato pode mudar alguma coisa? E se a tua primeira escalação é uma base também para a sequência, ou ainda tem coisas que jogadores que vão entrar em forma depois que tu pretende usar mais? Bom, primeiro a gente estabeleceu uma plataforma tática, né? A maneira tática como a gente gostaria que o Pelotas jogasse, né? Então esse foi o primeiro plano, e aí a gente começou a contratar, né? E por até estratégia a gente foi reservando lugar para esses jogadores que estavam disputando outros campeonatos, né? Não só os campeonatos da primeira divisão, como também campeonatos de outros estados, né? Por exemplo, São Paulo, a 2 de São Paulo é um campeonato muito parecido com os campeonatos dos outros estados de primeira divisão. Então, a gente foi pontuando essas situações, identificando aqueles jogadores com as características e aqueles jogadores que a gente tinha a possibilidade de contratar para ir formando, né, um time. Então, na verdade, embora a gente já desenvolveu um trabalho nesse sentido, eu imagino que o Pelotas, daqui umas 3, 4 rodadas, tipo metade do primeiro turno, já vai estar com uma cara daquilo que a gente quer. Por quê? Porque aí todos os jogadores já estão aqui, já estão ambientados, já estão, vamos dizer assim, entrosados com o pessoal. E eu acho que é a partir dali que o Pelotas vai poder apresentar um futebol, tipo assim, que a gente quer, que a gente estava sonhando, né? Quando começou a projetar o campeonato. Falando mais, boa tarde, Paulo. Falando mais especificamente agora do jogo de domingo contra o Inter, e trazendo essa análise que vocês fizeram, eu acredito que tu já tem algum time, os 11 iniciais agora de domingo, mas vocês levaram em consideração essa questão de os jogadores que fizeram toda essa pré-temporada e esses jogadores que chegaram na metade, fizeram uma análise física, viram quem está melhor fisicamente para jogar, ou só levar em consideração questão técnica, questão tática, para botar esses 11 jogadores em campo agora no domingo? Olha, o pessoal que chegou antes, tinha alguns jogadores que estavam há algum tempo parados, né? Tinha um ou outro. Então, a gente procurou dar uma base física para esses caras. O pessoal que chegou depois são jogadores que já tinham feito pré-temporada, que estavam jogando, que estão com ritmo de jogo, então eles chegam em igualdade de condições. Até de repente, um pouquinho acima, né, do nosso pessoal aqui que não teve muita oportunidade de jogar. A gente fez jogos, treinos, né, com equipes, né, que nos ajudaram muito, mas a exigência não foi muito grande, né, para a nossa equipe. Enquanto que aqueles que chegaram depois estavam disputando campeonatos de primeira divisão ou da A2 de São Paulo, quer dizer, jogos competitivos, né, e até, tipo assim, em reta final, quer dizer, os caras chegaram muito bem. Então, isso aí também a gente vai aproveitar. É por isso que o jogador que chega, ele está concorrendo em igualdade de condições daquele que estava aqui. Paulo, satisfação falar contigo mais uma vez. Confiante
professor Paulo Porto, comandando o Pelotas, numa Série A2. Eu te pergunto, Paulo, esse trabalho que tu fez com os 3 jogos treinos praticamente, né, com a garotada do Pelotas, tu tem ainda uma dúvida no lado direito, na lateral, e uma dúvida no miolo do ataque, Paulo? Isso aí bate, tem essa, ou tu já conseguiu tirar essa dúvida aí, Paulo? Não, eu vou começar pela a situação de centroavante, né, que nós recebemos o Tanque chegou, o Rafael Tanque chegou, é um jogador que eu já conheço, que já trabalhou comigo no Passo Fundo, sei das suas condições, evidente que ele teve uma parada por alguns dias, né, então ele perdeu um pouquinho o condicionamento, né, chegou um pouquinho abaixo, né, daquilo que ele, do seu melhor, né, e também chegou o Varley, que é um jogador, ele é multifunções, ele tanto faz as funções de lado como faz a função de dentro, né? Então, e nós tínhamos aí o Léo Ferraz e mais o Vitor já é um jogador mais um pouquinho de lado, não é tão centroavante. Então, no caso, a gente tem 3 jogadores, né? Que qualquer um que eu colocar, eu confio plenamente, né? Na lateral direita, cara, nós tivemos essa situação do Duda, né, que tem um probleminha, né, que a gente está com o departamento médico está tratando, e a gente assim estava improvisando o João, né, o João ali, o Nicolas também, então tem uma duvidazinha aí, mas a gente tem outros jogadores no plantel que podem fazer aquela função, e isso aí a gente vai definir de hoje para amanhã, né? Para que a gente possa botar no domingo o melhor que o Pelotas tem. Ainda falando, Paulo, sobre a questão da característica do Pelotas, né? Até o gerente Felipe Cruz mencionou que é um time que vai gostar de ter a bola, mas vai ser adaptável, né? Se o adversário, né, propor o jogo, o Pelotas terá essa característica de explorar os contra-ataques, por exemplo, né? Como é que tu projeta esse time do Inter de Santa Maria, uma equipe, até a gente vinha falando, é uma equipe que tem um investimento alto, vai jogar para propor o jogo, né? O Pelotas vai conseguir impor o seu estilo de posse de bola? Como é que projeta esse duelo? Cara, eu como maneira de trabalhar, eu sempre gosto que a minha equipe jogue futebol. Eu não gosto de ligação direta, eu gosto que a equipe jogue. Agora, essa situação de propor jogo, cara, eu acho que é um termo moderno, né? Que a gente ouve muito falar. Eu prefiro já dizer assim, ó, eu acho que a gente tem que ter uma equipe equilibrada, né? Que saiba atacar, quando for para o ataque tem que saber atacar, mas também saiba se defender, né? Então, essa história de propor jogo, a gente vê muita coisa na televisão, por exemplo, tem times aí que tiveram posse de bola 80% e empataram. Caso do Inter, agora, o último. Quer dizer, o Inter propõe muito jogo, né? Mas teve 80% de posse e empatou com um time considerado bem abaixo do Inter. Quer dizer, então, isso aí é muito relativo. Eu procuro, vamos dizer assim, encarar ou tratar isso da seguinte forma: o meu time não gosta de dar balão, cara. Eu gosto que meu time jogue com bola no chão, que jogue com jogada combinada, né? Que chegue na frente com bastante jogadores e na hora de defender ele tem que também voltar e marcar, né? Para que não deixe o adversário muito à vontade, né? Então eu procuro simplificar, mais ou menos por aí. Jogar com, né, procurar jogar futebol, né, com um time equilibrado, que saiba defender e que saiba atacar. Falou agora sobre esse estilo de jogo que tu gosta. Teu elenco tem quase 30 jogadores aí. Tu tá satisfeito com característica e questão numérica ou acha que ao longo da competição precisa trazer mais gente? Cara, a partir de agora, se houver contratações, vão ser pontuais, né? Então a gente ainda está precisando de um lateral direito, que em função do problema do Duda, e o restante, em princípio, tá completo. Nós vamos ficar por aí. Agora, é evidente, né, que o decorrer da competição nos traz algumas surpresas, né? A gente tem que ficar atento, né? E, se for necessário, eu tenho certeza que a direção vai nos dar a oportunidade de contratar mais um ou outro jogador.
Falando do Cristiano, que no último jogo treino, quando o sindicato sentiu uma entorse no tornozelo, vocês passaram uma medicação para ele, gelo, e ali no local. Como é que ele chega agora para domingo? Tá 100% recuperado? Vai pro jogo? Como é que tá a situação do Cristiano? O Cristiano estava entregue ao DM até ontem, hoje ele vai ser liberado ali para o treino, nós vamos observar o rendimento dele, mas evidente que ele ficou uma semana parado, né? Isso aí, o cara perde um pouquinho, né, do trabalho, e a gente vai analisar no treino para ver o que ele pode nos oferecer amanhã, domingo. Paulo, teus números são inegavelmente números do treinador vencedor aqui no Pelotas. 100º jogo completa contra o Inter, 50 na boca do Lobo. Em 6 jogos contra o Inter Santa Maria, venceu 5. Em 4 aqui, venceu todos contra o Inter Santa Maria. Né? E ano passado eu perguntei para a direção aqui do Pelotas que eu não via mais as camisas douradas na rua. Não via mais. Aí, quando o Pelotas te anunciou, voltaram as camisas douradas na rua. E hoje eu vi umas 5, 6 camisas e fiz uma enquete. O torcedor perguntou, por que tu botou essa... Eu perguntei para ele, por que tu botou essa camisa aí? Porque nós confiamos no Paulo Porto. Aqui, tu sabe dessa responsabilidade desse torcedor que volta a botar uma camisa gloriosa, vitoriosa do Pelotas, que há muito tempo estava guardada, a confiança que ele tem no teu nome, Paulo? Olha, cara, esse tipo de pergunta, cara, a gente não responde sem botar emoção. Essa pergunta que tu está me fazendo me deixa emocionado, né? Porque o Pelotas, como eu represento algumas coisas para o torcedor, o Pelotas também representa para mim. Né? O Pelotas foi um clube que eu sempre, vamos dizer assim, fui muito bem recebido. Acho que fiz boas campanhas também, né? Tenho bons números aqui no Pelotas. E a outra parte é assim, cara, a obrigação e a vontade que eu tenho, né, de fazer um grande trabalho de novo, né, e colocar o Pelotas na primeira divisão. Então essa é uma pressão que eu faço para mim, entendeu? Eu todos os dias penso nisso, né? Quero fazer isso porque certamente estou fazendo para um clube, né, que me recebe muito bem, que a torcida me recebe muito bem, confia muito em mim. Então eu tenho essa obrigação, né, de fazer o meu melhor aqui. E é isso que eu vou fazer.